Olá pessoal, bom dia. Vamos para nossa aula 6 de corrosão, né? Nosso capítulo aí é aula 6, mas é o capítulo 8, né? Que é heterogeneidades responsáveis por corrosão eletroquímica. A gente comentou um pouco sobre a corrosão eletroquímica na última aula, né? Na verdade comentou bastante, né? Porque foi uma aula bem longa, mas hoje a gente dá continuidade nesse assunto, falando um pouco sobre as heterogeneidades que são responsáveis por corrosão eletroquímica, né? Você deve lembrar de algumas aulas lá atrás, né, que eu comentei com vocês, que geralmente a pilha eletroquímica, né, que está totalmente associada à corrosão eletroquímica, ela é formada devido a um desequilíbrio, a um desbalanço, né? Como eu falei, diferente concentração, tinha diferente temperatura causava, metade de potencial diferente, obviamente. Então a gente tem essa ideia de que sempre que tem uma diferença, tem uma heterogeneidade, digamos assim, a corrosão eletroquímica vai aparecer, né? Então nesse capítulo aqui agora, a gente vai explorar um pouco essas heterogeneidades, né, que vão causar a corrosão eletroquímica, né? Esse é o capítulo 8, né? Lembrando que a nossa prova cai até o capítulo 10, essa primeira prova, né? São 10 capítulos aí. Eu sei que é bastante assunto, mas fazendo os resumos, acompanhando as aulas, assistindo, eu acho que não vai ter dificuldade. Além disso, se eu dividisse muito os assuntos, ia fazer um número muito grande de provas, né? E acho que essa em questão de duas provas só, uma com metade do conteúdo, outra metade, mais um trabalho ainda, vai estar mais tranquilo, tá bom? Tá, vamos lá, vamos começar, né? Sem enrolar muito, que a última aula já foi muito longa. Bom, a corrosão eletroquímica, ela vai existir, ela pode ocorrer, né? Sempre que há alguma heterogeneidade no sistema, né, que é composto pelo material metálico meio corrosivo, né? Porque, como eu falei nas aulas passadas em relação à pilha eletroquímica, né, essa diferença de potencial é o que vai causar a formação dessas áreas anódicas e catódicas, né, que portanto vai fazer com que aconteça a passagem de elétrons, né, e consequentemente uma corrente elétrica. Então, a corrosão eletroquímica está muito associada a heterogeneidades. Eu posso associar heterogeneidades tanto no material metálico quanto no meio corrosivo. Eu tenho essas duas possibilidades. Posso encontrar heterogeneidade tanto no material metálico quanto no meio corrosivo. A gente vai ver um pouco disso aqui. No material metálico, uma das heterogeneidades mais conhecidas aí é o contorno de grão. O contorno de grão é uma região ali de desarranjo, né? A palavra mais correta é essa, né? No limite entre um grão e outro, vai ter um desarranjo atômico, né, decorrente do encontro entre os grãos, né? A gente sabe que o material cristalino é um material que tem uma estrutura organizada, estrutura atômica organizada. Só que não necessariamente o material todo tem a mesma organização, né? A gente sabe que os grãos, o que são os grãos? São regiões, né, dois grãos adjacentes, são regiões que têm uma estrutura cristalina organizada, só que são organizadas de maneira diferente. Então, assim, vou dar um exemplo bem grosseiro. Às vezes, num grão aqui da esquerda, eu tenho os átomos todos na vertical, linhas verticais. Está organizado. No grão da direita, às vezes, tem os átomos todos na horizontal. Está organizado também? Tá, mas é organizado de maneira diferente. Então, na região onde é o limite, né, a fronteira de um grão com outro, eu tenho esse desarranjo atômico, né? Que vai determinar algumas imperfeições no interior dos cristais. Né? Essa região é uma região bem heterogênea, né? Uma região que tem uma energia associada. Né? Nessa região vai ter uma variação da orientação dos átomos. Né? E também vai ter pequenas partículas ali de fases diferentes que podem estar presentes. Né? A gente sabe que muitas partículas elas só encontram um estado de equilíbrio dentro do material no contorno de grão. Então, algumas partículas de fase diferente diferente da solução sólida inicial, elas podem se formar nas regiões de contorno de grão. Né? Eu vou comentar alguns casos disso com vocês depois, mas é bem interessante isso, que o contorno de grão é uma fuga. Né? O material tem equilíbrio.
Às vezes eu imprimo uma energia, né, aumento a temperatura para fazer algum tipo de tratamento, e aí esse material ele podem se formar os novos compostos. Né? Esses compostos, eles muitas vezes têm a tendência de se alojar nos contornos de grão, que é uma região que ele encontra certo equilíbrio com o resto da estrutura. Né? É uma região que já tem desarranjos associados. Né? Agora, voltando para o lado da corrosão, a gente sabe que algumas experiências elas mostram que geralmente o contorno dos grãos ele funciona como uma área anódica. Né? Em relação ao grão, que funciona como uma área catódica. Então tem uma área anódica e uma área catódica. Né? Então a corrosão acontece preferencialmente no contorno de grão, nesse caso. Daí, provavelmente, ser um fenômeno eletroquímico o ataque preferencial do contorno de grão. Então a gente tem alguns processos de corrosão. Eu cheguei até a mostrar para vocês no capítulo 5, algumas imagens, de corrosão intergranular, que é um ataque preferencial do contorno de grão. Por que isso acontece? Exatamente por esse motivo. Né? Onde o grão ele é uma área catódica e o contorno é uma área anódica. Né? Porém, algumas vezes pode acontecer o contrário. Tá bom? É legal falar isso. Né? Pode acontecer o contrário também. Depende muito do material. Tá bom? Eu tenho um ataque então granular e tenho um ataque intergranular. Né? Tem até o exemplo do ataque granular, que é o ataque do alumínio por ácido clorídrico. Tá? Então, assim, o contorno de grão é uma heterogeneidade. Por ser uma heterogeneidade e por formar uma área anódica, pode acontecer, em alguns casos, né, uma corrosão preferencial do contorno de grão. Tá bom? É uma heterogeneidade que causa um processo corrosivo. Né? Em relação ao contorno de grão, a gente sabe que cada grão ele tem uma orientação. Né? Então, um grão em relação a um grão adjacente pode ter um desalinhamento. Né? Só de ter um desalinhamento entre dois grãos adjacentes, eu já posso ter uma diferente potencial entre esses grãos, né? Que já vai ser uma fonte para a formação de uma pilha. Diferente tamanho de grão, também é um problema. Né? Um grão fino de um certo metal contém energia interna em valor mais alto que um grão grosseiro. Né? Grão fino é um grão menor. Né? Logo, pode esperar, teoricamente, diferentes potenciais para essas espécies. Né? Então é outro problema que a diferente tamanho de grão causa. Né? Não é interessante, no geral, para o material que eu tenha grãos muito grandes e muito pequenos alternando. Né? Ou tem uma estrutura muito grosseira ou uma estrutura muito fina. Depende da minha necessidade, depende do material também. Né? Depende das aplicações que a gente está buscando. Né? Então, o contorno de grão é o primeiro ponto aí de material metálico que gera uma heterogeneidade. A gente tem também a questão dos tratamentos térmicos, ou metalúrgicos diferentes. Né? O melhor exemplo disso é a soldagem. Né? Pense numa placa de aço. Né? Você quer soldar essa placa com outra placa. Fazer o processo de soldagem ali é bem simples. Né? Dependendo do processo, você faz a soldagem ali, beleza. Só que parte dessa placa inicial de aço, ela sofreu um tratamento térmico, digamos assim, porque ela foi aquecida a temperatura alta para fazer soldagem. E outra parte não. Né? Ou seja, uma parte ela foi exposta a uma grande quantidade de energia no tratamento de soldagem e outra parte não. Né? Então, vai acontecer uma diferente potencial entre as regiões. Né? Essa é uma situação muito comum em soldagem. Né? O aquecimento local, né, ele vai resultar na modificação da natureza das fases presentes. Né? Então, quando eu faço soldagem, dependendo do material, eu vou causar uma alteração na natureza daquela fase, né? Ou de sua composição, dando condições para a criação de diferenças de potencial. Então é aquela história, né? A gente tem uma placa, como exemplo, onde parte da estrutura está de um jeito e parte da estrutura está de outro jeito. A gente sabe que a soldagem, como está exemplificado aqui, ela afeta a estrutura do material. Então uma estrutura vai ter um aspecto, a outra parte vai ter outro aspecto. Essa diferença aí vai gerar uma diferença de potencial também. Nesse caso, é legal falar que a área anódica não é a do cordão de solda. Né?
considerando que a soldagem é com o mesmo material, né? A soldagem em materiais similares, né? Mas a área nórdica, na verdade, é a área em torno do mesmo, né? Isso a gente chama de corrosão em torno do cordão de solda, né? É interessante falar isso porque a parte que vai ser corroída, que vai sofrer corrosão, vai ser a parte em torno do cordão de solda, não no cordão de solda, né? Naquela zona que a gente fala zona termicamente afetada, ZTA, ou zona afetada pelo calor, que é ZAC, né? Dependendo do livro que o professor de vocês de soldagem estiver usando, ele pode usar algum desses termos, né? Em inglês costumam utilizar Heat Affected Zone, que é HAZ. Esse tipo de corrosão em torno do cordão de solda está muito associada a ácidos inoxidáveis, né, como esses estão citados aí, 304, 309, 310, 316 ou 317, que são aquecidos em temperaturas entre 400 e 950 graus Celsius, né, que são temperaturas ali que estão na faixa da temperatura que a soldagem chega. E em seguida colocados em meios corrosivos que atacam os contornos dos grãos. Então outro problema aí, né? Eles são colocados em meios corrosivos para atacar o contorno do grão. Porque o aço inoxidável ele é feito, na verdade, para resistir a alguns ambientes corrosivos onde a corrosão seria bastante severa, né? Então ele é inoxidável, né? Recebeu esse nome. Mas como a gente já viu na aula passada, pode ser que ele sofra corrosão. Ainda mais se ele tiver sofrido um processo de soldagem anterior, né? Então isso torna ele mais suscetível ainda. Isso também pode acontecer em outras ligas, né? Como o duralumínio, né? Como consequência de tratamentos térmicos inadequados. Então isso é bastante interessante. Exemplificando, a gente observa que o aquecimento de ácidos inoxidáveis austeníticos, sem determinadas especificações, torna esses materiais passíveis de sofrer corrosão intergranular. Né? Um problema muito grave, quem vocês tiver mais contato com estudo de aço, né, e de soldagem também, né, vocês vão ver que aço inoxidável ele é muito bom, só que para soldar é uma baita dor de cabeça, uma grande dor de cabeça, porque eles têm muitos probleminhas que podem acontecer, né? Não só os austeníticos, né, mas outros tipos de aços inoxidáveis também. Como nesse caso aqui que está servindo de exemplo, né? Quando a gente aquece um ácido inoxidável austenítico, ele pode sofrer corrosão intergranular. Né? Essa corrosão vai reduzir bastante a resistência mecânica desses materiais, né? Vão ser atacados no contorno de grão. Quando um aço ele é submetido a uma determinada temperatura, né? Uma temperatura alta, né? Um gradiente de temperatura, que o torna sujeito à corrosão intergranular, a gente diz que esse aço ele foi sensitizado. Né? Essa parte aqui da sensitização é algo que eu resolvi falar nesse capítulo de agora, porque provavelmente a gente não vai ver isso lá pra frente. Né? E essa é uma parte bastante interessante e que eu posso falar até com bastante propriedade, porque eu fiz meu TCC na época da graduação nessa área. Né? Foi fazer uma análise de um aço que a gente não sabia se ele sofreu sensitização. Né? Ou se a sensitização foi muito intensa. Né? Então a sensitização, a gente pode traduzir a sensitização como uma corrosão intergranular causada por um gradiente de temperatura, né, por uma variação de temperatura. Beleza, no aço. Essa sensitização ela depende muito do teor de carbono do aço. Né? Assim, o ácido inoxidável 304, que tem 0,1% ou mais de carbono, ele pode ser muito sensitizado, né, quando aquecido a 600 graus Celsius por 5 minutos. Que convenhamos, do ponto de vista industrial, 600 graus Celsius não é uma temperatura tão alta assim. Em 5 minutos é um tempo bastante curto. Então, vocês podem ver que um aço inoxidável, que é um aço de qualidade, né, que tem várias propriedades interessantes, ele ainda assim vai sofrer o problema da sensitização severa em 600 graus Celsius por 5 minutos. Isso com 0,1% de carbono. Entretanto, um aço similar contendo 0,06% de carbono, ele é muito menos sensitizado. E um aço com 0,03% de carbono, ele praticamente não sofre ataque intergranular.
né? Todos na mesma condição de aquecimento. Né? Então o que a gente pode observar é o seguinte: quanto maior o teor de carbono do aço, mais propenso ele está a sofrer com sensitização. Esse processo de sensitização ele não afeta as propriedades físicas do aço inoxidável. Entretanto, a liga vai perder utilidade. Né? E quando colocado no meio corrosivo, ela vai se corroer ao longo dos contornos dos grãos. Uma velocidade que vai depender do poder corrosivo do meio e da extensão da sensitização. É interessante falar aqui, gente, que só para deixar bem claro, tá? Eu sei que para alguns de vocês pode parecer óbvio. Se eu pego um aço, eu aqueço ele, sei lá, 1000 graus Celsius, aí eu volto à temperatura ambiente. Né? Ele não necessariamente ele vai estar sensitizado. Né? Aliás, perdão, ele pode estar sensitizado, só que ele não vai se corroer se eu não colocar ele no ambiente que promova essa corrosão. Tá bem? Então, assim, vamos supor que fiz esse aquecimento no aço. Só que eu sei que ele vai ficar no ambiente que ele tem zero chance de ser corroído. Não tem problema ele ter sensitizado. Na verdade, nesse caso, não tem nem motivo de usar um aço inoxidável. Né? Mas a corrosão ela só acontece se houver um meio que vai promover essa corrosão. Tá? A sensitização nada mais falando de maneira mais grosseira, mais simples, né? Que a perda de resistência à corrosão nos contornos de grão. Isso pode acontecer por N motivos. Né? Então, o que é a sensitização ali? É a perda da resistência à corrosão nos contornos de grão causado por uma variação de temperatura. Então, essa é a sensitização. Beleza? Se eu perguntasse na prova, do jeito que eu respondi aqui agora, está perfeito. Então, isso é bastante interessante. Né? A corrosão intergranular de aço inoxidável, ela deve ser sempre considerada quando esses materiais passarem por um tratamento térmico prolongado, né? Em temperaturas inferiores a 500 graus Celsius ou aquecimentos em temperatura entre 500 e 950 graus Celsius, né? Como por exemplo soldagem. Então toda vez que a gente tem que fazer com que um aço inoxidável passe por um ciclo térmico, a gente tem que se preocupar com a questão da sensitização, com a questão dele ter perdido a resistência à corrosão nos contornos de grão. Eu vou explicar para vocês a causa disso daqui a pouco, né? Mas eu queria destacar antes que aqui está escrito tratamento térmico prolongado. Só que a gente viu aqui no slide anterior que não precisa ser tão prolongado assim. 5 minutos não é um tempo tão grande. Né? Às vezes o tempo curto ele é o suficiente para ocasionar sensitização. Né? No meu TCC, né, eu estava fazendo um estudo de casos, na verdade, né, que era uma tubulação que transportava, tubulação de aço inox, que transportava água do mar, né, para Petrobras, né, e eles queriam saber se essa tubulação ela tinha perdido resistência à corrosão, se ela tinha sofrido de sensitização. Né. Por que eles estavam com essa preocupação? Né? Porque essa tubulação ela era feita de um aço inoxidável que a gente chama de superduplex, que é um aço inoxidável que tem um teor muito elevado de cromo. Né? Esse aço inoxidável ele é o melhor que tem em relação à resistência à corrosão. Ele transportava água do mar, né, que é uma substância agressiva, né, e aguentava bem. Porém, mesmo um material tão bom, ele ainda assim ele pode ser perfurado, sofrer corrosão em alguns pontos. Né? E quando ele tinha algum vazamento, o técnico de operação ele colocava um vedante polimérico, como se fosse uma faixa em volta da tubulação para que parasse de vazar por ali, para impedir o vazamento. Né? E ia operando, né? Ia colocando esse vedante e ia operando. Só que na parada programada, né, acontecia o seguinte: eles tinham que retirar esse vedante para corrigir aquele vazamento, né? Fazer uma solda de reparo, alguma coisa nesse sentido. Porém, né, para retirar esse vedante era muito complicado. Né? Eles não conseguiam tirar só fazendo esforço mecânico. Então os técnicos começaram a aquecer o material para poder retirar, chegando a picos de temperatura aí de quase 500 graus Celsius. Né? Isso era muito rápido, era coisa de minutos. Né? Só que como a gente viu, minutos podem ser suficientes para alterar essa resistência à corrosão do aço.
E aí o meu estudo na época era o quê? Era pegar esse aço e ver se aquela área aquecida ela tinha sofrido sensitização. Ela tinha sido sensitizada. Ou se ela tinha sofrido algum outro tipo de fragilização para perder resistência mecânica, né? Então fiz uma análise de, tanto do ponto de vista da resistência mecânica, quanto do ponto de vista da resistência à corrosão, né? Então foram dois pontos para a gente se observar, beleza? E aí foi até legal fazer isso, que a gente fez essa análise toda, constatamos que, de acordo com os nossos resultados, né, aquele material não sofria sensitização com esse processo, então eles poderiam continuar retirando o vedante dessa maneira, né? Mas era um tópico, bem importante, porque você para pensar, né? Você tinha um vídeo dos técnicos de operação, eles, eles aquecendo o vedante para ir chegar com uma espátula e retirar. Né? E eles aquecendo, aplicando, fazendo um aquecimento indutivo, né, para aquecer o vedante e retirar. Só que era algo que parecia muito bobo, era coisa de minutos. Né? E já resolvia tudo, já tirava o vedante e resolvia o problema. Só que o pessoal de lá tinha essa preocupação desse aquecimento estar danificando o material. Aí mandaram pra gente, a gente fez a análise e deu tudo certo. Foi algo bem aplicável assim, na prática, né? A gente pode dizer dessa maneira. Então, o nosso problema aí com sensitização ele vem muito disso. Qualquer tipo de aquecimento, em aço inoxidável principalmente, vai gerar esse tipo de, de problema, tá bom? Pode gerar, na verdade, né? Aqui a gente tem uma imagem mostrando a corrosão em torno de cordão de solda em aço inoxidável 304. Né? A soldagem de aços austeníticos pode torná-los sujeitos à corrosão intergranular. Isso é, eles ficam sensitizados. Né? Aço austenítico, né? A região de sensitização fica situada a alguns milímetros do cordão de solda, na zona termicamente afetada, na zona aquecida pelo calor, afetada pelo calor, né? Aquecida pelo calor, não. De toda a extensão do cordão de solda. Né? Então essa região mais escura ali, né, um pouco afastada do cordão de solda, é a região onde a gente tem essa corrosão intergranular. Né? Nesse caso do aço austenítico, né, por que acontece essa corrosão intergranular? Esse aquecimento ele vai causar precipitação de carbetos ou carbonetos. Né? Então, na verdade, esse aço que ele tá comentando aqui é um aço inoxidável austenítico. Né? Ele vai ter, ele vai, devido à temperatura, sofrer a precipitação de carbetos e carbonetos. Né? Então, o gradiente de temperatura vai causar essa precipitação desses compostos intermetálicos. Né? Então, vou explicar para vocês basicamente o que acontece. Né? O que causa essa sensitização? Por que esse material fica fraco nos contornos de grão? Um material, um aço inoxidável, por exemplo, ele tem um teor de cromo alto. Né? Então, o cromo ele gera uma película protetora no aço, né? Que vai proteger contra a corrosão. Então, o cromo é um material que ele é muito aplicado quando eu quero proteger contra a corrosão. Então, em condições normais, isso aconteceria, né? Aí ia formar a película protetora, então o material ele não ia se corroer, não ia sofrer corrosão. Porém, quando eu aqueço o material, o cromo ele se junta com o carbono, né? Formando esses carbetos, ou carbonetos. Né? E quando eles se juntam, eles vão para o contorno de grão. E esse composto aí gerado, esse composto intermetálico, que é o carbono junto com o cromo, ele é um composto que ele não gera aquela película passivadora. Então vão ter regiões da minha estrutura do material que vão estar faltando cromo, porque esse cromo ele saiu de onde ele deveria estar e foi para o contorno de grão ficar com o carbono. Então a região de contorno de grão ela fica vulnerável por causa disso, né? Porque ali eu já não tenho cromo para proteger, eu tenho um composto intermetálico de carbono com cromo. Né? Por isso que quanto maior o teor de carbono, mais propenso está o material à sensitização.
Tudo bem? Então a gente tem que levar em conta também a questão do tempo nesse caso, né? Porque para formar esse carbeto de cromo, esse carboneto de cromo, a gente tem que ter tempo para formar. Né? Tem que ser um processo aí que é um processo que envolve difusão, né? Então requer tempo. Né? Por isso que para chapas muito finas, né, onde uma soldagem em si ela é muito mais rápida, eu não tenho tempo para formar esse tipo de composto. Né? Então a sensitização é menos frequente. Tá bom? Chapa muito fina, a soldagem é mais fácil, né? Mais rápida também. Então, como eu estava dizendo, no caso do ácido inoxidável, a explicação para a sensitização ela está no empobrecimento de cromo no contorno de grão. Né? Empobrecimento de cromo no contorno de grão. Com aquecimento na faixa de temperatura de 400 a 950 graus Celsius, a gente verifica a precipitação do contorno de grão de carbeto de cromo ou em associação com o ferro, deixando essa região deficiente em cromo. Tem-se então a destruição da passividade do ácido dessa região, com consequente formação de uma pilha ativa passiva. Né? Lembrem lá da aula 4, que é uma pilha ativa passiva. Onde os grãos constituem áreas catódicas relativamente grandes em relação às pequenas áreas anódicas que são os contornos de grão. Então, com a formação desse composto intermetálico de carbeto de cromo, né, ele vai ficar no contorno de grão, ele vai ser meu anodo, e o grão, que vai ser uma região que está passivada, que está protegida por uma película de óxido, vai ser meu catodo. Né? Então o ataque vai acontecer preferencialmente no contorno de grão. Né? E aí que vem a questão do tempo. Né? Se a liga de ácido inoxidável ela for rapidamente resfriada, não tem tempo para a nucleação, para a formação dos carbetos do contorno de grão. Né? Não vai ter tempo para isso. A faixa de temperatura onde há sensitização é limitada superiormente pela temperatura acima da qual os carbetos são solúveis na matriz austenítica e inferiormente pela temperatura mínima para que possa haver difusão do cromo. Então vamos traduzir isso aqui. Primeiramente, lá em cima, se eu resfriar muito rapidamente a liga, eu não vou dar tempo de formar esse carbeto de cromo. Então a sensitização não vai acontecer. Ok, resfriamento rápido é uma coisa boa. Né? A sensitização acontece numa faixa de temperatura, né, entre 400 e 950 graus Celsius, que é limitada em cima pela solubilidade do carbeto. Né? Acima daquela temperatura ele não é mais solúvel na matriz austenítica. E abaixo, 400 graus Celsius, que é a temperatura mínima para o cromo se difundir, né? Para acontecer a difusão do cromo. Né? Então essa limitação de temperatura está associada a isso, né? A solubilidade do carbeto e a temperatura mínima para a difusão do cromo. Aqui ao lado a gente tem curvas de sensitização, relacionam temperatura, tempo e teor de carbono. Então você pode observar que quanto menor é o teor de carbono, mais tempo é necessário para acontecer sensitização. Né? Apesar de poder acontecer em temperaturas mais baixas. Né? Esse gráfico, né, essa curva, ela evidencia a rapidez da formação dos carbetos. Né? Isso já é totalmente dependente da porcentagem de carbono, da temperatura, e até mesmo do tempo de aquecimento. Né? E a precipitação dos carbetos aqui nessa curva, gente, acontece à direita da curva. Né? Então aqui para 0,019%, como está aqui, é essa regiãozinha aqui. Ó. Só vai precipitar nessa região. Para o aço 0,08, a região é bem maior. E a gente sabe que esses teores de carbono, ainda assim, não são valores assim, muito pequenos, não. A gente tem ácidos com teores maiores, né? Que estão totalmente sujeitos a esse problema. A gente pode caracterizar essa sensitização, né, a corrosão intergranular através de alguns ensaios, né, que se baseiam em norma, né, eles são, aliás, se baseiam não, são fundamentados em norma, e se baseiam basicamente em colocar pequenos corpos de prova em soluções ácidas aquecidas. Tem todo um processo para fazer isso. Em seguida é feita a determinação do grau de sensitização por perda de peso, por unidade de área
ou por dobramento do corpo de prova e verificação de fissuras. Né? Então eu coloco um corpo de prova numa solução ácida aquecida e eu verifico a perda de peso por unidade de área, dobramento do corpo de prova e verifico as fissuras. Né? Verifico se acontece fissura. Né? Dobrar o corpo de prova é uma boa maneira de ver se ele mantém uma integridade mecânica. Só que esses ensaios, eu particularmente, eu não sou tão familiarizado com eles. Né? Eu não consegui realizar um desses ensaios aí de simplesmente imergir o meu material numa solução ácida e fazer esses ensaios mecânicos aí, né? Fazer uma análise de propriedades mecânicas do material. Né? É mais comum para esses casos ensaios eletroquímicos. Né? Os ensaios eletroquímicos são não destrutivos, então é uma coisa boa. E aí eles auxiliam na determinação da sensitização. Esses ensaios eletroquímicos. Né? O ensaio que eu usei foi o DLEPR, né? Mas tem vários tipos aí de ensaios, assim, ensaios potenciodinâmicos, assim, é algo bem mais complexo aí. Eu vou poder até comentar um pouco mais quando a gente falar das curvas de polarização, um pouquinho mais para frente. Mas esses ensaios nos ajudam a determinar a sensitização e é um ensaio não destrutivo, né? Bom, para ácido inoxidável, então, como eu falei, um problema muito grave do ácido inoxidável é a soldagem, né? Na verdade, não só a soldagem, é qualquer tipo de gradiente de temperatura. É um problema sério para ácido inoxidável. Essa restrição, né, do ácido inoxidável de ter corrosão, de perder resistência à corrosão no contorno de grão quando aquecido, isso pode ser superado através de algumas maneiras. Né? Uma delas, um tratamento térmico adequado. Né? Se o aço estiver sensitizado, eu posso fazer um tratamento térmico para causar a dissolução dos carbetos precipitados, né? Ficando o carbono na solução sólida e o cromo distribuído no aço. Aí volta ao normal. Então o tratamento térmico ele pode ser algo bom. Né? Então, por exemplo, se eu aquecer a uma temperatura acima de 950 graus Celsius, que é o limite de solubilidade, né? Perdão, se eu fazer um aquecimento, né, de maneira a dissolver os carbetos precipitados, né, e depois fazer um resfriamento rápido para não precipitar mais, eu consigo voltar o cromo ao seu lugar original, uniformemente distribuído no aço, e proteger o contorno de grão. A gente tem outra alternativa, que é o uso de ácido inoxidável com baixo teor de carbono. Né? A gente sabe que quanto mais baixo o teor de carbono, menos suscetível o aço estará à sensitização. Uso de ácidos inoxidáveis estabilizados, contendo nióbio, titânio ou tântalo. Né? Isso é interessante porque esses elementos, o que eles fazem, né, para proteger o aço? Eles se juntam com o carbono antes do cromo. Né? Eles têm mais tendência a ficar perto do carbono, mais afinidade pelo carbono do que o cromo. E eles pegam o carbono antes e evitam que se formem esses carbetos de cromo. Então deixam o cromo lá no seu lugar, protegendo o aço. Né? Essa opção de alternativa aí para proteger o aço contra a corrosão integral lá, contra a sensitização, ela é usada quando o tratamento térmico é impraticável, né? Para evitar a sensitização. Tanto que para visando estabilizar o ácido inoxidável durante o processo de soldagem, a gente procura usar eletrodos de solda contendo nióbio, né, em vez de titânio. Porque o titânio se oxida em temperaturas altas, né, diminui sua concentração, e o nióbio não. O nióbio se oxida também, só que se oxida em menor proporção. Né? Então, ele mesmo em temperaturas altas vai ser capaz de estabilizar o aço. Né? Só que nem sempre o resultado é positivo, né? Porque o nióbio e o titânio eles podem sofrer oxidação antes que ocorra a sua difusão para o ácido inoxidável. Eles podem oxidar antes. Mas é uma alternativa também, no caso de soldagem de ácido inoxidável. Em certas condições pode acontecer um fenômeno chamado corrosão em faca, né?
pode ocorrer após soldagem de aço inoxidável austenítico, estabilizado com titânio e nióbio. Nesse caso, observa-se uma faixa de corrosão intergranular ao longo do material metálico, né? O que acontece, né? Nesse caso da corrosão em faca, né? Que vem com o nome de Knife Line Attack, né? A gente vai ter uma faixa de corrosão intergranular ao longo do material metálico e adjacente à zona da fusão, né? Ao contrário da corrosão em torno da solda, onde a área atacada está afastada da zona fundida. Então, a corrosão em facas ela acontece mais longe, né? Mais longe. Né? Em 3 aqui, ó, corrosão em faca. A corrosão em torno da solda é em 2. Perdão, troquei aqui, gente. Em 2 é a corrosão em torno da solda, né, que é mais afastada. Em 3 é a corrosão que está mais próxima do cordão de solda, na zona fundida mesmo, que é a corrosão em faca. Né? Esse mecanismo de corrosão em faca ele se baseia na solubilidade dos carbetos de titânio e nióbio em altas temperaturas. Quando se tem um resfriamento rápido, no caso de soldagem de chapa fina, esse carbeto não tem tempo para se precipitar. E aí acontece isso. Né? Se o material for novamente aquecido na faixa de sensitização, ocorre precipitação rápida do carbeto de cromo, né? Mas a temperatura pode ser pequena para precipitar carbetos de titânio ou nióbio, ficando consequentemente o aço sensitizado. Né? Então, esse mecanismo de corrosão em faca, né, ele está muito relacionado à solubilidade desses elementos. Né? E isso é posterior precipitação. Né? Então tem que saber relacionar essa solubilidade com a própria temperatura pela qual esses materiais vão ser atacados, né? Vão ser tratados, né? Atacados ou tratados. Para evitar a corrosão em faca, a gente tem que aquecer o material até uma temperatura mais alta depois da soldagem, então um pós-aquecimento, né? Até a temperatura de 1065 graus Celsius, a fim de que haja solubilização do carbeto de cromo e formação do carbeto de titânio nióbio, ou nióbio, né? Uma coisa muito importante é que a gente não pode confundir a corrosão em torno do cordão de solda com as trincas que podem aparecer na ZTA vizinha à solda. Né? Essa ZTA, a zona termicamente aquecida, é uma região que vai estar muito sujeita a tensões internas, né? Que vai ter expansão e contração durante o aquecimento gerado pela soldagem. Né? Então, é natural que apareçam trincas ali. Né? Lá nessa ZTA eu vou ter alto grau de tensões residuais. Né? Então, assim, a gente não pode confundir essas trincas que podem aparecer na ZTA com a corrosão em torno do cordão de solda. Tá bom? A área tensionada, né, a área que é tensionada aí pelas próprias tensões internas geradas pelo aquecimento, pelo gradiente térmico, ela pode ser considerada anódica em relação ao material de solda e da chapa soldada, que são áreas catódicas. Né? Então ali pode acontecer a corrosão, né? Ali na própria ZTA. Já que vai ser uma área anódica pequena, perto de uma área catódica muito grande. Tá bom? Então, gente, nos referindo ao material metálico ainda. Já vimos então, agora encerrando um pouco esse papo de sensitização. A gente já viu que podemos ter heterogeneidades no contorno de grão, heterogeneidades geradas por tratamentos térmicos. Né? Sensitização é um parênteses aí dentro. Né? E, bom, vamos dar continuidade, né? Nós podemos ter heterogeneidades causadas por polimento da superfície metálica. Né? Superfícies metálicas altamente polidas, elas têm potencial diferente de superfícies rugosas. Né? Então ela tem que ser igualmente polida. Né? Tem uns dados aqui embaixo que apresentam os potenciais do aço em solução de NaCl, né, 10% e 25 graus Celsius. Usando como padrão eletrônico de calor melano, a gente tem aí os potenciais, né, do aço. Né? O aço com polimento metalográfico, né, tem um potencial de 0,438.
O aço polido com lixa 000, 0,597 volts. E o aço polido com aloxite número 120, é 0,627. Ou seja, 3 polimentos diferentes me dá 3 potenciais diferentes. Então, polimentos diferentes vão gerar diferente potencial, que podem dar início a processos corrosivos. Outra heterogeneidade presente no material metálico é a presença de escoriações e abrasões, né? Ou seja, riscos, né? Qualquer tipo de abrasão, escoriação, risco machucado no meu material metálico, na minha superfície, pode gerar problemas de corrosão, né? Então, sobretudo em situações onde eu tenho formação de camada protetora, né? Porque eu tenho o caso do alumínio, que é o mais padrão. O alumínio forma L2O3, que é o óxido, a película de óxido que protege esse alumínio puro. O que acontece? Se eu riscar essa película em forma de X da Xuxa, eu vou criar uma área em forma de X, né, onde eu destruir a película, né? Essa área vai ser anódica em relação a toda a área que é catódica, né? Então essa área vai ser atacada preferencialmente. Tudo bem? E esse exemplo de eu riscar uma área é uma coisa. Só que isso acontece muito em outros casos dentro da indústria. Por exemplo, isso pode acontecer em tubulações onde eu tenho luvas rosqueadas. Se os arranhões produzidos pelas luvas não forem bem isolados do meio corrosivo, eles se constituirão em áreas anódicas em relação ao resto da tubulação, que se transforma em catodo, né? Se essas pilhas se tornarem ativas, vai haver corrosão intensa, né? Porque temos grandes áreas catódicas para pequenas áreas anódicas. Borda de superfície metálica. Essas regiões são mais suscetíveis ao ataque, tornando-se áreas anódicas, né? E entre os fatores que podem contribuir para essa heterogeneidade, devem ser citadas as bordas, que são muitas vezes rugosas e desiguais. E quando provenientes de corte, são submetidas a deformações a frio, né, criando condições para serem atacadas em determinados meios corrosivos. O que eu quero dizer aqui? Outra heterogeneidade que o material metálico pode apresentar são as bordas. Ou seja, se só de eu cortar o material, eu já criei um grau diferente potencial do meio para a borda. Geralmente as bordas são anódicas, né? Mas elas podem funcionar como catodo também. Diferença de forma, né? A forma de um material metálico pode ocasionar problemas de corrosão. Superfícies convexas mostram menores sobretensões para o hidrogênio do que superfícies côncavas, daí tem potenciais diferentes. Então, olha que besteira, uma superfície côncava perto de uma convexa gera potencial diferente. Outro caso, fios de pequeno diâmetro se corroem mais rapidamente do que fios de diâmetro maiores. Então a forma do material vai influenciar também uma heterogeneidade que pode causar um diferente potencial. Deformações diferenciais é outro problema, né? Vou dar um exemplo muito claro, né? Vocês já devem, quem teve contato com oficina, seja no curso técnico ou, sei lá, no Baja daí do campus ou no Aero, né? Provavelmente vocês devem ter contato com a guilhotina, né? Eu fiquei pouco tempo presencialmente no IFES, eu não pude conhecer bem todas as oficinas, então eu conheci poucos laboratórios e foi algo bem rápido. Mas geralmente os laboratórios têm guilhotinas, né? As oficinas mecânicas, né? Quando eu corto uma chapa de aço na guilhotina, a parte da borda cortada ela vai estar num estado de tensão alto, porque eu cortei de maneira grosseira, né? Então eu vou estar num estado de tensão elevado. O que acontece nesse estado de tensão? Quando eu gero um estado de tensão alto numa ponta do material e a outra ponta não deformada, eu vou estar gerando uma diferença potencial devido à deformação diferencial. A parte deformada tem uma tensão, a parte não deformada tem outra. Assim, quando o material metálico está submetido à tensão, observa-se que a região tensionada ou deformada funciona como anodo. Então é isso que acontece.
Tudo bem? A região que é tensionada vira nudo, então a corrosão aconteceria preferencialmente nela. Para exposições diferentes, né, pode ser que eu exponha somente uma parte do material metálico ao meio corrosivo. E depois eu exponho o material todo ao mesmo meio corrosivo uniforme. O que acontece? Que eu vou ter uma área que ela sofreu uma pré-exposição e uma área que não sofreu essa pré-exposição, sofreu uma exposição uniforme de uma vez. Nesse caso, correntes de corrosão podem escoar entre as áreas diferentemente expostas. No caso de uma superfície metálica exposta parcialmente ao ar, ao oxigênio, água quente, ou qualquer outro ambiente que forma película protetora, e em seguida exposta totalmente ao meio corrosivo, a gente observa que o ataque preferencial na região a gente observa um ataque preferencial na região não exposta previamente. É aquela história, né? Como eu falei, uma chapa de alumínio ela vai gerar uma camada protetora, junto com o oxigênio, uma camada de óxido. Vamos supor que metade da chapa ela está exposta ao oxigênio e metade não. Então metade da chapa vai ter camada protetora, a outra metade não. Se eu pegar essa chapa depois como um todo e colocar ela no meio corrosivo, metade dela que não estava exposta vai corroer, porque a metade que não estava exposta não estará protegida. Isso é bem simples, beleza? Essa é a área anódica. Então, deixa eu tomar um gole de água aqui. Está na reta final já da aula, gente, não se preocupem. Bom, meio corrosivo. Até agora eu falei de todas as heterogeneidades, que são muitas, né? Que podem aparecer dentro de materiais metálicos, né? Quando tá nos materiais metálicos, né? Processos que a gente faz nos materiais metálicos que podem gerar heterogeneidades. Aqui eu vou falar de meios corrosivos. Meios corrosivos têm várias fontes de heterogeneidades. Né? Primeiro deles, aquecimento diferencial. Né? Parte da superfície está em contato com o líquido em uma temperatura e outra parte do mesmo material está em contato com o líquido em outra temperatura. Isso vai gerar correntes de corrosão. Isso é comum em trocadores de calor. Na região de entrada tem uma área mais aquecida, na região de saída tem uma área menos aquecida. Forma-se então uma pilha termogalvânica, constituída apenas dessa pequena área anódica, né, com temperatura mais elevada, e de grande área catódica com temperatura mais baixa. Então a temperatura mais alta vai sofrer a corrosão preferencialmente. Eu tenho iluminação diferencial. Né? Então, olhem, isso aqui eu acho até... Eu lembro que a primeira vez que eu vi esses temas, né, eu fiquei pensando assim, meu Deus, tudo torna o material propenso à corrosão. E é basicamente isso mesmo. A gente pode ver que temperatura diferente, iluminação diferente, né? Áreas diferentemente iluminadas podem apresentar potenciais diferentes. Né? A superfície iluminada se torna catódica, né? A superfície menos iluminada se torna anódica. Tem alguns casos aí onde a presença de oxigênio dissolvido na solução pode aumentar a ação da luz, formando algumas películas protetoras, mas isso é uma exceção aí, né? Não, isso acontece sempre. A agitação diferencial é outro ponto relevante. Né? Quando o líquido ele é agitado muito fortemente próximo a uma parte do metal, enquanto a outra parte não tem agitação, né? Ou com agitação menor. Isso vai gerar um diferente potencial que pode gerar corrente de corrosão. Se o líquido que sofre agitação estiver em atmosfera de ar ou oxigênio, a gente pode verificar efeitos de aeração diferencial, pois o líquido com agitação permitirá que, em um dado tempo, mais oxigênio entre em contato com a superfície metálica próxima à agitação. Então, a agitação diferencial é um problema. O ferro e o alumínio apresentam como áreas anódicas regiões em contato com o líquido não agitado. Né? A área anódica, devido ao efeito da aeração diferencial. E o cobre apresenta comportamento inverso. Isto é, as áreas anódicas são as próximas ao líquido agitado. Então outra questão da agitação que está associada à aeração diferencial também. Concentração diferencial. Isso aqui eu já até comentei lá nas aulas de trás, né?
quando o material metálico está imerso em soluções de eletrólitos com diferentes concentrações. A gente tem corrosão por concentração diferencial ou concentração iônica, que é a corrosão eletroquímica decorrente da exposição de um metal em uma solução corrosiva com diferentes concentrações de íons. Então é algo bem legal de se falar, que é concentração diferente. Né? Diferente concentração gera diferente potencial. Né? Bom, na pilha formada, a região anódica é aquela onde a concentração é menor e a região catódica é aquela onde a concentração do íon é maior. Beleza? Então, menos concentração, corrosão. Lugar menos concentrado, só corrosão. É comum correr essa pilha quando você tem superfícies metálicas superpostas em contato, tá? Havendo entre elas pequenas frestas por onde o eletrólito pode entrar. Né? Ocorre também no contato entre superfícies metálicas e não metálicas, desde que haja frestas. E a fresta deve ser suficientemente estreita para manter o meio corrosivo estagnado e suficientemente aberta para permitir que o meio corrosivo penetre nela. Aqui a gente entrou num mérito bem interessante, que é um tipo de corrosão, que é a corrosão por frestas. Né? O que é essa corrosão por frestas? Né? É quando tem uma fresta na minha superfície. Uma fresta. Algum tipo de irregularidade, alguma coisa que se configura como uma fresta mesmo. Essa fresta ela tem que ser pequena o suficiente para o meio corrosivo que entrou lá dentro dela ficar parado, estagnado, mas tem que ser grande o suficiente para ele conseguir entrar. Então tem que ter um tamanho razoável ali. Quando tem superfícies metálicas superpostas em contato, vai haver essa corrosão por frestas. Né? Então suponha que a gente tem duas superfícies metálicas M, superpostas, uma em cima da outra, e com frestas. A gente pode admitir que no eletrólito em repouso, mesmo que haja igualdade de concentração entre as soluções de eletrólito, nas partes mais internas e mais externas da fresta, ocorre um processo de dissolução do metal com a consequente formação de íons metálicos. Então, mesmo que haja igualdade de concentração, na fresta, dentro da fresta, vai haver um desequilíbrio de concentração. Porque lá vai acontecer dissolução do metal. Né? Já está estagnado lá dentro. Né? O meio corrosivo está estagnado lá dentro. Quando eu falo meio corrosivo, gente, entenda isso como se fosse um ácido, né? Alguma coisa desse tipo. Uma água do mar, enfim. Então, como dentro da fresta vai haver dissolução do metal, vai haver uma mudança de concentração, um gradiente de concentração. Né? É um processo lento. Né? E a solução do eletrólito passa a ser mais concentrada em íons no interior da fresta do que na parte mais externa. Isso é bem legal de se falar. Né? A solução do eletrólito ela passa a ser mais concentrada no interior da fresta do que na parte mais externa. Então, dentro da fresta, eu tenho uma concentração de íons maior. Né? Porque nessa parte... Opa! Acho que me perdi aqui um minuto. Tá. Vai ter uma concentração maior no interior da fresta, né? Já que vai haver dissolução do metal em íons lá dentro da fresta. Né? E por que acontece isso? Né? Porque os íons que se formam dentro da fresta, eles ficam lá dentro. Eles não saem. Os íons que se formam fora da fresta, eles vão ser sempre arrastados, né? Com o eletrólito se movimentando. Então vai ter uma alta concentração de íons dentro da fresta. Essa diferença de concentração vai causar uma diferença de potencial, formação de uma pilha de concentração iônica, com corrosão na parte externa da fresta. Né? Porque, lembrando, a parte que tem menos concentração é o anodo. Como dentro da fresta tem muita concentração, a parte toda de fora vai corroer, mas a fresta não. Né? Esse caso é chamado de corrosão por contato ou corrosão em frestas. Né? Em inglês é crevice corrosion. Né? Crevice corrosion. Alguma coisa nesse sentido. Então é isso que acontece, gente. Essa região aí em volta da fresta que vai sofrer corrosão. Até o ponto onde a concentração vai se igualar.
A posição de íon se iguala. Aqui tem um exemplo mostrando embaixo, né, o cátodo na esquerda, o anodo ali, onde está sofrendo a corrosão. O M ele é do metal, né, dos metais. Então a gente não pode ter frestas, né? Frestas são ruins. Como que a gente faz medidas de proteção contra esse tipo de corrosão? Usamos massas de vedação, selantes, né? A base de silicone, de epóxi, poliuretano, onde pode, em locais que pode haver formação de fresta e presença de eletrólito. Fazer, quando possível, a homogeneização do eletrólito, a fim de chegar a uma mesma concentração em todas as regiões do equipamento. Então é legal que a gente faça essa homogeneização do eletrólito para ter a mesma concentração em tudo. Né? O problema é que dessa pilha formada é uma pilha de concentração iônica, ou seja, ela depende de uma diferente concentração. E essa homogeneização pode ser feita em alguns casos por meio de agitação ou de turbilhonamento. Beleza? Então é uma pilha de concentração que pode ser formada. Né? Um caso legal de corrosão por frestas, né? Eu nem comento aqui nesse livro, mas eu já vi, estudando essa parte desse conteúdo, é parafuso. O parafuso, quando a gente coloca um parafuso, seja ele com arruela ou sem, a cabeça do parafuso está gerando uma fresta muito pequena contra a superfície do metal. Né? Ele está sendo fixado. Mesmo que seja muito bem apertado, pode haver uma fresta ali. Né? Então outra coisa que pode gerar rebite. Acontece, corrosão por fresta. Né? Então são exemplos aí de elementos extremamente comuns, mas que podem acabar sofrendo esse tipo de corrosão. Aeração diferencial. A gente tem aeração diferencial quando o material metálico está imerso em regiões diferentemente aeradas, constituindo tipo frequente de heterogeneidade que conduz à formação de pilha de aeração diferencial. A aeração diferencial é um assunto que eu já toquei aqui tanto na aula passada quanto em outras aulas. Já falei desse tópico nessa aula mesmo. Né? O que é essa aeração diferencial? São regiões onde a concentração de oxigênio é diferente. Onde tem uma aeração diferente. Né? Gerando uma pilha. Né? Também pode ser conhecida como pilha por oxigenação diferencial, sendo que a área menos aerada é o anodo, né? E a área mais aerada é o cátodo. Né? Então, onde eu tenho uma concentração maior de oxigênio, é a parte que é o cátodo. Né? Então, eu gosto de um exemplo, é um exemplo até que simplifica um assunto que é um pouco complexo, né? Mas acho legal para exemplificar. Pense num cômodo. Uma sala fechada. Eu separei essa sala em duas, usando, sei lá, uma chapa de aço que eu botei de fora a fora. Separei as duas. Separei essa sala em duas, uma chapa de aço. Beleza, até aí tudo bem. Vamos supor que de um lado, né, tem oxigênio tem ar, né, dentro dessa sala, né, dos dois lados da sala. Só que de um lado só, eu aumentei muito a concentração de oxigênio. O que vai acontecer com essa chapa que está dividindo essa área? Ela começa a corroer do outro lado que não tem oxigênio. Então quem está naquela parte da sala que tem menos oxigênio não vai entender nada do que está corroendo. Porque naquela sala não está acontecendo nada. Só que o que acontece na verdade é que o aumento de concentração de oxigênio na outra sala faz com que a sala que tem menos oxigênio vire anodo. Então parte da chapa vira o anodo, parte vira o cátodo. Né? E eu tenho uma área mais aerada, uma área menos aerada, tenho uma diferença de potencial e vou dar início a um processo de corrosão. Né? Então, lembrando, gente, isso é um exemplo extremamente grosseiro, tá? Só para exemplificar. A área anódica é a área com menos oxigênio. As reações que se passam na corrosão por aeração diferencial são as seguintes. Na área anódica, eu sei que o ferro ele perde elétrons. Na área catódica, né, esses elétrons vão reagir com água e com oxigênio para formar hidroxila. A ferrugem vai se formar numa região intermediária entre a área catódica e a anódica. Né? E esse é o caso de corrosão localizada. Né? Portanto, o ataque é acentuado em em determinadas regiões.
ocorrendo formação de pits ou de alvéolos. Lembrando da aula 5, onde eu mostrei que é uma corrosão por pits e corrosão por alvéolos. Corrosão alveolar, né? Aqui está o caso que eu comentei com vocês, né? Na junção de peças metálicas por rebites ou parafusos, pode existir frestas, né? E como nessas frestas a aeração é pequena, resulta numa baixa concentração de oxigênio no eletrólito, né? Que se encontra no interior das mesmas. E uma concentração mais elevada de oxigênio no eletrólito que se encontra em contato com o material fora das frestas, né? Então, nesse exemplo de chapas unidas por parafuso, a gente observa que a região anódica que sofre corrosão é essa mostrada na figura a seguir, né? Já que é a menor concentração de oxigênio, pois é a parte menos aerada, né? Então, aqui nessa figura 8.10 que eu tirei do livro, eu tenho uma área anódica, duas áreas anódicas. Essa parte mais escura aqui dentro é a parte onde está acontecendo o processo corrosivo, né? Que é a parte onde eu tenho menos aeração, né? Em relação à parte de fora, que é o anodo. Deve-se considerar também, nesse caso, a possibilidade de formação de pilha de concentração iônica, né? Tendo-se esquematizado o processo que está na figura 8.11, né? Onde as áreas anódicas e catódicas acontecem em chapas com corrosão por concentração diferencial. Tá bom? Então outro tipo de corrosão pode acontecer também. Então, além de acontecer a corrosão no meio do parafuso, tem essa preocupação de acontecer uma pilha por concentração iônica, né? Então, é até legal falar isso, porque nesse curso até agora, vocês devem estar vendo que tem muitas possibilidades de processo corrosivo, né? Então, é tudo muito amplo aqui, né? A gente pode verificar que a corrosão por aeração diferencial e a corrosão por concentração diferencial, ela tem efeitos opostos. Uma conduz à proteção, onde a outra conduz à corrosão, né? A corrosão por concentração diferencial, a área da fresta vai ser o cátodo, né? Voltando aqui, vai ser o cátodo. E na corrosão por aeração diferencial, a área da fresta vai ser o anodo, onde vai acontecer de fato a corrosão. A predominância de um efeito sobre o outro é função da natureza do metal. Em metais ativos como ferro e zinco, predomina a corrosão por aeração diferencial, e nos metais menos ativos, como é o caso do cobre, predomina a corrosão por concentração diferencial, né? Essa predominância é função também, obviamente, da abertura, da geometria, da profundidade da fresta. A corrosão por aeração diferencial é responsável por um grande número de casos de corrosão nas mais variadas instalações e equipamentos industriais. Então, o caso de um parafuso de um rebite, né? Então, vocês pensem aí, quando as pessoas os engenheiros da NASA, sei lá, vão produzir um ônibus espacial, né, eles têm que usar vários componentes mecânicos de produção desse ônibus. E eles têm que ponderar tudo isso que pode acontecer. Mas tudo isso mesmo, né? Porque lá em cima, se falhar, é falha catastrófica, né? Então, todo parafuso ele tem que ser projetado, dimensionado, tudo com uma perfeição assim. Tem que ser quase tudo perfeito, basicamente, né? Porque caso não seja, vai haver um problema. Tudo bem? Então, quando você está pensando em corrosão, em processos corrosivos, eu tenho o exemplo da nave espacial, do ônibus espacial, porque é um exemplo de aplicação de alta responsabilidade, tá? Mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Aqui a gente tem alguns casos. Aqui na verdade. Aqui também acho que está escrito errado, que eu reparei, né? E para evitar a sua importância, não, para evidenciar a sua importância, podemos destacar alguns casos, né? A importância dessa corrosão por aeração diferencial, que é evidenciar. Isso aí, gente, se eu esqueci de corrigir. Em recipientes ou tanques de aço contendo soluções aquosas estagnadas, a gente observa muitas vezes uma corrosão intensa abaixo da interface à solução aquosa. Então, quando eu tenho um tanque de aço que tem uma solução aquosa que está parada, eu posso ter uma
uma corrosão intensa abaixo dessa interface ar-solução. Né? Em estruturas metálicas colocadas no mar, né, como estacas de pires de atracação, de plataformas submarinas, a gente tem algumas áreas sujeitas à ação corrosiva, devido a isso aí mesmo, da aeração diferencial. São observados casos de corrosão por aeração diferencial em tubulações que, embora sejam totalmente enterradas, atravessam solos com regiões de composição diferentes. Isso é bem interessante porque a permeabilidade do ar no solo pode diferenciar de uma zona para outra. E isso vai acarretar em pilha por aeração diferencial. Pode acarretar, né? Chapas de alumínio ou de aço galvanizado superpostas em presença de umidade também vão causar esse problema da aeração diferencial. Vai ter a formação de um resíduo esbranquiçado nas áreas confinadas, ou seja, nas áreas menos aeradas, que vai ser o anodo. Esse resíduo esbranquiçado é produto corrosivo, produto de corrosão, né, perdão. E como que a gente protege contra esse tipo de corrosão? Os processos de corrosão, por consideração iônica e por aeração, quando eles não se observam certas precauções, eles são frequentes. Então a gente tem que se precaver. Né? Então a gente tem que usar medidas para minimizar as possibilidades de ocorrência das causas, né, de condições que vão causar esse tipo de problema. Primeira sugestão, primeira recomendação: reduzir a possibilidade de frestas, principalmente em meios aquosos contendo eletrólitos ou oxigênio dissolvido. Se reduzir a possibilidade de frestas, seja com acabamento bem feito, não teremos esse problema. Especificar juntas de topo e ressaltar a necessidade de penetração completa do metal de solda para evitar a permanência até mesmo de pequenas fendas. Né? Tem que haver uma penetração completa do metal de solda para evitar essa formação de pequenas fendas. Né? Essa fresta nada mais é que uma fenda pequena. Então é interessante que a gente não tenha essas fendas para evitar o problema de corrosão por fresta. Devemos usar soldas contínuas, é um ponto muito importante, usar solda contínua, para evitar a formação de fendas. É interessante usar juntas soldadas em vez de juntas parafusadas ou rebitadas. Né? Juntas parafusadas ou rebitadas, elas naturalmente vão estar propensas à corrosão por fresta. Impedir a penetração do meio corrosivo nas frestas por meio de massas de vedação, quando possível, flexíveis. Então, isso pode evitar que meio corrosivo, um ácido entre dentro da fresta e comece esse processo. Evitar frestas entre o isolante e o material metálico, né, que vai acarretar o início de um processo corrosivo. Evitar cantos, áreas de estagnação ou outras regiões que são favoráveis à acumulação de sólidos. Toda vez que eu ver uma região que eu vejo que é possível acumular sólido naquela região, eu tenho que evitar. Especificar desenhos que permitam uma fácil limpeza da superfície, aplicação de revestimentos protetores e completa drenagem. Né? Então eu tenho que, na hora de projetar uma geometria do material de uma peça, eu tenho que ter isso em mente. Estabelecer uma rotina de manutenção, né, de limpeza das áreas metálicas, né, que estão sujeitas a acúmulos de depósito e incrustação. Então é a parte de manutenção de rotina que é importante. Remover sólidos em suspensão, né, obviamente. Usar filtros adequados em trocadores de calor, né, para evitar obstrução local dentro dos tubos de trocadores, que podem iniciar corrosão sob depósito. Né. Sob o depósito vai haver uma aeração diferencial, como comentei na aula passada. Indicar no projeto e operação de trocadores tubulares de calor um fluxo uniforme de líquido com velocidade adequada, com o mínimo de turbulência e entrada de ar. Então essa é outra consideração de projeto para trocadores de calor que deve ser feita para o seu bom funcionamento. Não usar embalagens que sejam feitas de material absorvente, exceto aquelas impregnadas com inibidor de corrosão, como no caso do inibidor em fase de vapor. Né? Você está falando mais desses inibidores, é do capítulo 19. Isso aí eu nem vou chegar nesse capítulo, tá, gente? Se não me engano, eu vou até o capítulo 15 só.
Esse 19 aí já vai ser parte do trabalho de vocês. Evitar o uso de madeira ou material que fique facilmente umedecido e que retém água, né, para apoiar as superfícies metálicas. Então, evitar isso para apoiar a superfície metálica. Esses materiais são altamente que umedecem facilmente. Não é recomendado. Usar apoio com pequena área de contato, como apoios tubulares de aço ou de polipropileno. Né? É ideal que tenha pequena área de contato na hora do apoio, né, para evitar essa corrosão por contato, pode gerar uma fresta. E a gente tem que tentar usar tanques ou reservatórios apoiados em pilares e não no solo. Né? O ideal é que seja que isso aconteça, apoiar em pilares, não apoiar no solo, porque no solo pode ter problema de aeração diferencial, enfim, é mais um ponto aí. Então, essas são recomendações para se evitar esse problema de corrosão por frestas e por aeração diferencial. Na verdade, problema de corrosão por concentração diferencial como um todo. Beleza? Então, gente, nossa aula de hoje foi isso, nosso capítulo 8. Sei que a aula foi um pouco grande, apesar do slide não estar tão grande assim, a aula foi grande. Qualquer dúvida, não hesitem em falar comigo. E é isso, gente. Descansem bastante. Novamente, desculpem pela demora na postagem de conteúdo. Né? Eu espero estar corrigindo isso pouco a pouco, né? Espero mesmo, porque eu fico super agoniado com isso. Né? Tanto que as outras matérias eu já consegui regularizar de certa forma, mas corrosão ainda está faltando. E é isso, gente. Tenham uma boa semana, descansem e até a próxima.